Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai falar sobre a grande inércia da água. Para que você entenda bem o tema central dessa aula, você precisa relembrar o conceito de inércia. E aí você pode estar estranhando, dizendo, prof, quando eu vi o conceito de inércia, eu vi numa aula de leis de Newton, física mecânica. O senhor está trazendo isso para a gente numa aula de física térmica, termologia. Dá para associar? Dá demais. Inércia, na verdade, é um termo muito amplo, que foi e é mais utilizado na física mecânica, para dizer que na física mecânica, quando a gente usa esse termo, a gente diz, ó, um corpo está no seu estado de inércia quando ele está ou parado ou em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, seguindo em linha reta, mantendo a mesma velocidade. A gente pode trazer a mesma ideia para a termologia, da seguinte forma: se um determinado corpo, se uma determinada substância tem uma dificuldade em mudar o seu estado térmico, ou seja, a sua temperatura, a gente diz que essa substância tem uma grande inércia. Mas, prof, mas assim, existem substâncias que têm maior facilidade que outras em mudar de temperatura? Tem. Preste atenção no contexto geral. Primeiro, o que é o calor sensível? É esse calor que nós estamos falando nesse instante. É o calor que envolve, ó, quantidade de calor trocada por um sistema para mudar de temperatura, sem mudar de estado físico. Então é sobre isso que nós estamos falando. Então quando ao longo dessa aula a gente falar de calor sensível, você já sabe que eu estarei me referindo àquele calor que provoca mudança de temperatura, mas o estado físico permanece o mesmo. Por exemplo, se a substância for água, eu fornecer calor para ela e ela mudar de temperatura, mas permanecer no estado líquido, esse calor ele é sensível. Ele sensibilizou a amostra dessa água. E aí, como qualquer quantidade, ela pode ser calculada. Qualquer quantidade na física pode ser calculada. E essa expressão, que é a equação fundamental da calorimetria, ela serve para que a gente calcule essa quantidade de calor. Que termos fazem parte dessa equação? Bom, esse Q é a quantidade de calor, tá certo? Em calorias, em joules, quilowatt-hora, unidades de energia, qualquer unidade de energia que não é importante nesse instante para a gente, tá? O Mzinho aqui é o corpo que está recebendo o calor dessa fonte térmica. Eu tenho aqui um corpo que está recebendo o calor dessa fonte térmica e a sua temperatura vai aumentar, ó, sacou? Então, esse M é a massa desse corpo. Aqui você já percebe que se o corpo tiver uma massa muito grande, você tem que fornecer muito calor para que ele mude de temperatura. Então, amostras maiores de água ou de qualquer outro corpo, você precisa fornecer mais calor para ocorrer a sensibilização, a mudança de temperatura. Bom, outro fator. Esse C aqui, o que é o C? O C a gente chama de coeficiente de calor específico sensível. Prof, entendi não. Coeficiente de calor específico sensível. Vamos imaginar que cada material tem o seu arranjo molecular. Cada material tem as suas propriedades. E aí, determinados materiais têm arranjos moleculares, propriedades físico-químicas que fazem com que esse calor transite de uma forma mais tranquila ou não, que esse calor haja de uma forma mais eficiente ou não. Então isso aqui, esse coeficiente de calor específico sensível, ele é uma característica para cada substância. Cada substância tem o seu calor específico sensível. E aí é onde a gente faz o link, com o tema central da nossa aula. É esse cara que define a inércia de uma substância. Deixa eu melhorar isso aqui. Atenção, podemos pensar no calor específico como sendo uma espécie de inércia térmica. Temos um ambiente aqui de praia, tá certo? Litoral, praia.
onde a gente tem areia, água e a fonte térmica. Essa fonte térmica aqui, ela vai fornecer calor tanto para a água quanto para a areia, tá bom? Preste atenção. C, água. O que é isso aqui, prof? Calor específico da água. C, areia. Calor específico da areia. Duas substâncias diferentes, uma líquida, a outra sólida. Vê os valores. Esquece nesse instante essas unidades. Foca só o valor. Calor específico da água, 1. Calor específico da areia, 0,2. 1 é um número que é 5 vezes maior do que 0,2. 1 é um número que é 5 vezes maior do que 0,2. Significa o quê? Que a inércia térmica da água é 5 vezes maior que a inércia térmica da areia. Melhorando, quer dizer que para que a água mude de temperatura, eu preciso fornecer 5 vezes mais calor do que eu forneço para a areia. Por isso que durante o dia, lá para as 10 horas da manhã, 11 horas, o sol intenso, você quando entra nesse ambiente de praia, que você pisa na areia, você sente mais quente a areia do que a água. Por quê? Porque a areia e a água estão recebendo a mesma quantidade de calor, sendo que a água tem uma inércia térmica muito grande, 5 vezes maior que a da areia. Consequentemente, ela precisa de mais calor para mudar de temperatura. Então ela vai mudando bem devagarzinho de temperatura, bem devagarzinho. Aí lá para as 4 da tarde, 3 horas, se o sol se mantiver ali firme, aí a água vai começando a ter uma temperatura agradável. Quando o sol vai embora e tu pisa na areia lá para as 6 horas da noite, quando tu pisa, tu percebe que a areia já esfriou. Mas a água permanece com aquela temperatura, porque a mesma dificuldade que ela tem de aumentar de temperatura, ela tem de reduzir de temperatura por causa da inércia térmica dela. Então, quando você olha a equação, tanto a massa quanto o calor específico, quanto a variação de temperatura, que é o que define o calor sensível, são grandezas diretamente proporcionais à quantidade de calor. Por que vocês acham, tá? Pense direitinho, a gente tem um motor do carro, de um carro qualquer, de um ônibus, de um carro, qualquer coisa. Na estrutura desse motor flui água pela carcaça desse motor, para esfriar esse motor. Por que vocês acham que a engenharia usou água? Porque é mais barato? Não, porque a água tem uma grande inércia térmica, tem um grande calor específico, tem um coeficiente de calor muito grande. Então aquela água ela é necessária, ela passa pelas partes do motor, absorvendo o calor desse motor e sai do motor levando esse calor e esfriando o motor. Prof, mas essa água corre risco dela vaporizar? Corre, tá? Se tiver com pouca água. Estando com menos água, você precisa de menos calor para mudar essa temperatura. Por isso que tu tem que estar regulando a água do radiador o tempo todo. Além de que existem águas específicas às vezes. Você coloca um aditivozinho nessa água. Por que você coloca um aditivo na água do radiador? Acreditem, é para aumentar mais ainda o calor específico dela. Aí essa água fica com uma inércia maior ainda. Então ela vai roubar bem mais calor desse motor sem correr risco dela vaporizar. É mais uma utilização da grande inércia térmica da água. Preste atenção, no teu cotidiano, tudo que envolve a água, ela sempre demora mais para mudar de temperatura. Sempre. Se você pegar amostras de leite, por exemplo, quanto mais água esse leite tiver, tá certo? Mais ele demora para ferver. Outro exemplo. Enfim, existem milhares de exemplos no cotidiano que comprovam a grande inércia da água, que foi o tema central da nossa aula. Resumindo, um corpo, quando ele recebe calor, ele pode mudar de estado físico ou mudar de temperatura. O nosso foco nessa aula foi a mudança de temperatura. E o fator mais importante para essa mudança ser rápida ou não é o calor específico sensível, que a água tem numericamente um calor específico muito grande. Só por curiosidade, coisa rápida, esse CAL é caloria por grama grau Celsius. Só para
Pô, tu tá olhando dizendo, prof, eu fiquei curioso. Mas isso não é importante. Importante é o número 1, o número 02, perceber que esse número é 5 vezes maior do que esse, tá bom? Beleza? Gostaram? Aproveita, tira uma foto desse quadro e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau.